alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice ao trimestre. Os irmãos sabem que toda vez que nós entendemos que possa haver complementação do assunto do trimestre para enriquecimento dos irmãos e para até aproveitamento tanto da aula da escola dominical como de outros ensinos, outras reuniões de ensino na igreja local, nós fazemos apêndices. E longe de dizer que houve insuficiência por parte da CPAD, ainda mais que neste trimestre, que é o segundo trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. É um trimestre bíblico, onde nós estamos a estudar o Evangelho segundo João, e é um tema muito rico que realmente não cabe em 13 lições. Então, por isso, nós vimos que alguns temas não puderam ser abordados e nós, em complementação, para que os irmãos possam enriquecer as suas aulas de EBD ou até mesmo tratar deste assunto nos cultos de ensino, nos cultos de doutrina, nós podermos melhor estudarmos aí o Evangelho segundo João. E nesta aula nós vamos tratar do apêndice número 2, que tem como título Os sinais anteriores ao ano da oposição. Na verdade, nós vamos estudar aqui os 3 primeiros sinais registrados por João em seu evangelho. Nós sabemos que João, ele coloca 7 sinais para provar que Jesus é o Cristo. Então, são 7 sinais que João registra no seu evangelho. Dos 7 sinais, 5 não foram registrados por nenhum outro evangelho. Só João registra estes 7 sinais, e em torno destes sinais, ele fala de episódios ou de discursos proferidos por Jesus, e através dos sinais e através dos discursos e dos episódios, ele quer mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Esse é o objetivo que o Espírito Santo deu a João para escrever o seu evangelho. Como os outros 3 evangelhos já estavam escritos, então ficou mais fácil para o evangelista João registrar milagres que não haviam ainda sido registrados. Na Bíblia toda, nós temos 36 milagres de Jesus, e 7 deles estão aqui no Evangelho segundo João, sendo que 5 deles com exclusividade. Quais são os sinais que Jesus fala, que Jesus operou e que são mencionados por João? O primeiro sinal, que é por sinal o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho em Caná da Galileia. O primeiro milagre de Jesus só é registrado por João. O segundo sinal registrado por João no seu evangelho é a cura de um oficial do rei. Aqui o rei parece ser Herodes, que era o tetrarca da Galileia, o rei da Galileia. Então aqui nós temos o segundo milagre, que também foi operado em Caná da Galileia. O terceiro sinal é a cura do paralítico do tanque de Betesda. O tanque de Betesda ficava em Jerusalém, próximo ao templo, e João registra este milagre. E são esses 3 milagres, estes 3 sinais, que são o objeto do nosso apêndice. A transformação da água em vinho, a cura do oficial do rei, os 2 em Caná da Galileia, e a cura do paralítico de Betesda. Os outros 4 sinais, eles são os seguintes. Nós vamos mencioná-los aqui, mesmo não sendo alvo do nosso estudo neste apêndice. O 4º milagre é a multiplicação dos pães, que nos outros evangelhos é a primeira multiplicação dos pães. Os irmãos sabem que Jesus, ele multiplicou 2 vezes pães, mas os
os evangelistas, tanto Mateus, Marcos quanto Lucas, registram as duas multiplicações. João só registra a primeira. E logo em seguida, a primeira multiplicação dos pães, nós temos o outro sinal que Jesus operou e que é registrado em João, também nos outros evangelhos, que é Jesus andando sobre as águas do mar da Galileia, o chamado caminho sobre o mar. Então, estes dois milagres são os únicos milagres que estão tanto em João quanto nos outros evangelhos. E por que João registra, repete estes milagres? Porque foi a partir destes dois milagres que mudou a maré, podemos dizer assim, em relação a Jesus. Jesus ali entra no ano da oposição. A oposição a Jesus passa a ser maior do que a simpatia. É o momento em que vira o vento contra Jesus na sociedade judaica. Por isso, João registra estes dois sinais. Além desses dois sinais, nós temos os outros dois, que também só são registrados por João, que é a cura do cego de nascença em Jerusalém, né? É a cura do cego de nascença, e nós não vamos tratar dele aqui no apêndice, porque tratamos dele na lição de número 6, porque a ilustração do bom pastor ela é resultante deste milagre. Então, quando tratarmos na lição 6 a respeito da ilustração do bom pastor, também tratamos deste milagre. E a ressurreição de Lázaro, que é o maior dos milagres de Jesus, o sétimo sinal que é registrado por João e que tem uma lição própria a respeito, que é a lição de número 7. Então, esses outros dois milagres exclusivos de João são tratados também numa lição. Então, os dois milagres que fazem a mudança de maré, nós temos a lição 5, Jesus, o pão da vida. Então, esses dois milagres, a multiplicação dos pães e o caminho sobre o mar, são tratados na lição de número 5. O milagre da cura do cego de nascença é tratado na lição de número 6. E o milagre da ressurreição de Lázaro é tratado na lição de número 7. Então, sobram 3 milagres que não foram tratados em nenhuma lição específica, e é por isso que nós vamos falar deles aqui. E são os sinais anteriores ao ano da oposição. Devemos lembrar aos irmãos que o Evangelho segundo João, ele nos permite inferir que o ministério de Jesus durou 3 anos e alguns meses. Alguns dizem 3 anos e meio. Por quê? Porque no Evangelho segundo João, nós vemos Jesus, durante o seu ministério, indo a Jerusalém para 3 Páscoas. Como é uma Páscoa a cada ano, então nós vemos que durante o ministério de Jesus, ele esteve em Jerusalém em 3 Páscoas. Então isso dá 3 anos e alguns meses, tendo em vista que quando ele vai à primeira Páscoa, que é registrada lá em João capítulo 2, Jesus já tinha inclusive feito o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Já tinha sido batizado por João e já tinha feito o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, transformado a água em vinho. É o que nós lemos lá em João 2:13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Então, nós vemos aqui que Jesus, então, teve 3 anos e meio, vamos dizer assim, de ministério. E nestes mais de 3 anos de ministério, os estudiosos costumam dividir o ministério de Jesus em 3 períodos: o ano da inauguração, o ano da popularidade e o ano da oposição. Até
um pouco depois da primeira Páscoa, nós temos o ano da inauguração. Jesus se faz conhecido. Foi apresentado por João Batista no seu batismo como sendo o Messias. Alguns discípulos de João passaram a seguir a Jesus. Jesus muda de Nazaré para Cafarnaum e começa o seu ministério público, pregando, ensinando e curando. Depois Jesus fica famoso. É o ano da popularidade. Ele fica famoso. Vai a Jerusalém na segunda Páscoa. Na oportunidade, ele cura o paralítico do tanque de Betesda, como nós vamos ver neste apêndice. E dali para frente começa a ficar mais forte a oposição a ele. Aí começa o ano da oposição. É o ano em que os adversários de Jesus vão ficando mais fortes, em que já há uma determinação para prender e para matar Jesus, o que acaba acontecendo quando Jesus vem para a terceira Páscoa. Quando ele vem para a terceira Páscoa, ele é preso, morto, e depois irá ressuscitar. Então, o ministério de Jesus, nós temos o ano da inauguração, quando ele é conhecido, o ano da popularidade, quando ele se torna famoso, e o ano da oposição, quando vão buscar prendê-lo e matá-lo, o que conseguem fazer. Estes 3 primeiros sinais de Jesus são anteriores ao ano da oposição. Na verdade, são milagres que Jesus faz, um antes da primeira Páscoa, o outro, aliás, 2 antes da primeira, um antes da primeira Páscoa, o segundo depois da primeira Páscoa e antes da segunda, e o terceiro sinal já na segunda Páscoa, que Jesus participa depois que começou o seu ministério público. Então nós temos o milagre da transformação da água em vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus antes da primeira Páscoa, que Jesus vai já no seu ministério público para Jerusalém. O segundo milagre, que é a cura do oficial do rei, entre a primeira e a segunda Páscoa, e a cura do paralítico do tanque de Betesda, que já é na segunda Páscoa, tanto que Jesus faz este milagre em Jerusalém, no tanque de Betesda. Então nós temos aqui 2 milagres realizados em Caná da Galileia e um milagre realizado em Jerusalém. Antes de falarmos destes 3 primeiros sinais registrados no Evangelho segundo João, é importante nós lembrarmos que o fato de João construir o seu Evangelho em cima de 7 sinais mostram como é necessário que haja sinais para que o Evangelho de Jesus seja pregado. João, ele queria que as pessoas crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para isto, registra sinais realizados pelo Senhor. É o que nós vemos lá em João, capítulo 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os sinais são necessários para atrair as pessoas a Jesus. Não são os sinais que salvam. Não é simplesmente vendo os sinais que a pessoa irá para o céu. Mas através dos sinais, elas podem crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida no seu nome. Os sinais fazem parte da pregação do Evangelho. São necessários para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.
Deus não faz nada fora de propósito. Deus não faz nada fora de propósito. E por isso, o ministério de Jesus tinha sinais. Mateus, capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Se nós estamos prosseguindo a obra de Jesus, nós devemos ensinar, nós devemos pregar e nós devemos curar. O evangelho completo é aquele que diz: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Não há como pregar um evangelho sem sinais, prodígios e maravilhas. Não é este o evangelho que Jesus pregou. E nós temos de continuar a obra de Jesus. Jesus começou a fazer e nós temos que dar continuidade. É o que nós vemos lá em em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É isto que Jesus mandou que nós fizéssemos. Nós temos de pregar, temos de ensinar e temos de fazer sinais, prodígios e maravilhas. Era isso que acontecia, isso que os apóstolos fizeram. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. O próprio Paulo, ele diz isso em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E o escritor aos Hebreus também fala a respeito disso. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Aqui o escritor aos Hebreus ele deixa bem claro que a pregação era acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas. Então, este é o evangelho de Jesus Cristo. Os sinais, eles fazem parte do evangelho. O próprio Marcos 16 e 20 diz assim:
E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então não há como dissociarmos o evangelho da realização de sinais, prodígios e maravilhas. Lamentavelmente, nos dias em que nós estamos, dias de apostasia espiritual, dias de frieza espiritual, os sinais estão começando a rarear. Jesus continua operando, mas nós temos negligenciado quanto a este aspecto. E o estudo do Evangelho segundo João nos faz lembrar que o Evangelho ele tem de ser entendido a partir dos sinais. A partir dos sinais. Os sinais confirmam a palavra que é ensinada aos crentes e pregada aos incrédulos. Os sinais atraem as pessoas a Jesus. Não há como fazermos a obra de Deus se não houver sinais. E sinal aqui é a palavra grega semeion, que quer dizer milagre, símbolo e prodígio. Então, nós temos registradas nas Escrituras 36 milagres de Jesus, mas nós temos aqui no Evangelho segundo João 7 sinais. O primeiro sinal já está ali no início do Evangelho segundo João. Jesus havia sido batizado por João Batista. Havia chamado seus primeiros discípulos e voltou para Nazaré, onde morava. Ele morava em Nazaré, era muito provavelmente arrimo de família já, não ouvimos mais falar de José, e ele fazia o papel de chefe de família, e ele e sua família são convidados para uma festa de casamento em Caná da Galileia. Caná da Galileia ficava a cerca de 30 quilômetros de Nazaré. Deviam ser antigos moradores de Nazaré, conhecidos da família, que mandaram o convite para Jesus e a sua família irem para Caná da Galileia. Jesus havia sido batizado por João Batista, apontado como o Cristo, e já tinha um corpo de discípulos. André, João, Pedro, Filipe e Natanael. São esses que são mencionados pelo apóstolo João no Evangelho. André e João, diante do que disse o Batista, eis o Cordeiro de Deus, deixaram João e foram seguir a Jesus. André falou com seu irmão Pedro. Em seguida, Jesus encontra Filipe e o chama. E Filipe fala de Jesus para Natanael, que alguns entendem ser Bartolomeu, ser a mesma pessoa, Natanael e Bartolomeu, e eles então passaram a servir a Jesus. E quando Jesus vai para Nazaré, ele já vai acompanhado desses 5 discípulos. Ao chegar com esses 5 discípulos, naturalmente sua mãe Maria entendeu que tinha começado o ministério de Jesus como Cristo. Ela tinha guardado tudo quanto o anjo Gabriel e todos os acontecimentos em volta do nascimento de Jesus e da apresentação de Jesus no templo como criança, e depois, quando Jesus, aos 12 anos de idade, veio assumir sua responsabilidade diante da lei em Jerusalém, ela tinha guardado todas essas coisas no seu coração. E Jesus tinha vivido como um carpinteiro, filho do carpinteiro em Nazaré, uma vida absolutamente normal. José já não é mencionado, portanto, já deveria ter morrido, e Jesus sustentava a família como filho primogênito, exercendo a sua profissão de carpinteiro. Nada de diferente. Mas depois, Jesus vai, é batizado por João, é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como Cristo,
e já volta com 5 discípulos. Maria, então, já sabia que ele estava iniciando o seu ministério como o Cristo. E ainda Jesus estava assumindo os seus compromissos familiares. Como filho mais velho, como arrimo de família, deveria acompanhar a sua família para esta festa de casamento. A festa de casamento entre os judeus normalmente se desenvolvia em 7 dias. É o que nós vemos lá no livro de Juízes. No livro de Juízes, no capítulo 14, nós vemos o casamento de Sansão. E nós vemos que o casamento de Sansão durou 7 dias. Juízes capítulo 14, versículo 17. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Então, as bodas eram celebradas durante 7 dias. As pessoas chegavam, veja que Jesus andou 30 quilômetros, que era uma distância considerável naquele tempo, e ali se hospedavam e ali a festa se desenvolvia, e sempre tendo vinho, porque o vinho é o símbolo da alegria. O vinho é o símbolo da alegria. Nós vemos isto no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Então, quando o pregador aqui, Salomão, fala sobre a alegria, ele já vincula a alegria com o vinho, porque o vinho é o símbolo da alegria. Então, havia vinho ali, porque era uma festa de casamento. Mas, durante a festa, o vinho acabou. Isto era um vexame social. Você convida as pessoas. Você já imaginou hoje você convidar umas pessoas para uma festa e a comida acabar? Crente não bebe, mas que come, come. Não é verdade? Então, já imaginou o vexame das pessoas estarem ali na festa e não ter mais comida? Isso traz um grande constrangimento. E Maria, que estava com Jesus, os seus outros filhos, e os discípulos de Jesus, que também tinham ido a esta festa, e aí nós entendemos por que só João registra esta festa. Por quê? Porque ainda só havia ali, como eu disse para os irmãos, André, Pedro, Filipe, Natanael e João. Só 5 discípulos. Os outros, Mateus não estava ali, não registrou este milagre no seu evangelho, porque ele não fazia parte ainda do colégio apostólico. Jesus não era conhecido de ninguém como o Cristo. Ele havia sido batizado lá em Jerusalém. Maria sabia, porque teve que acolher os discípulos na sua casa. E então, diante daquela correria ali, da falta de vinho, Maria notou a situação e foi falar com Jesus. Por quê? Porque cria que Jesus era o Cristo. E sabia que Jesus já tinha começado a exercer o seu ministério. E ela então chega até Jesus e diz: olha, eles não têm vinho. E aí Jesus responde a Maria: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Este milagre ele é usado, principalmente pelos católicos romanos, como uma prova de que Maria é a medianeira de todas as graças. Que se nós pedirmos algo a Maria, conseguiremos de Jesus. E eles costumam dizer
Porque já no primeiro milagre, Jesus atendeu a sua mãe. Então, se Jesus atendeu a sua mãe no primeiro milagre, isto é um sinal que nós devemos pedir a Maria para sermos atendidos por Jesus. Ocorre que este ensino não corresponde ao que a Bíblia diz. Não é verdadeiro. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É o que nós lemos em 1 Timóteo 2 e 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós devemos pedir a Jesus, em nome de Jesus, ao Pai. Não temos que pedir para mais ninguém, muito menos para pessoas que já estão mortas, como é o caso de Maria, porque não há comunicação entre os mortos e os vivos. Tenhamos cuidado com isso, irmãos. É o que nós vemos em Isaías 8 e 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. Não se pode pedir aos mortos em favor dos vivos. Alguém pode dizer, principalmente se for católico romano, mas Maria está viva no céu. Ela subiu ao céu. Alguns dizem que ela nem morreu, outros dizem que ela morreu e ressuscitou. E nós respondemos com Jesus. João, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Quem está no céu hoje é Jesus. Porque só ele subiu ao céu, porque só ele desceu do céu. Nós vamos entrar no céu no dia do arrebatamento da igreja. Por enquanto, não. Por enquanto, só Jesus está no céu. Só o Senhor da glória. É o Salmo 24. Salmo 24 que nos ensina. Quem é este? Versículo 8. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Aliás, vou ler o versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Aí o salmista continua. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Jesus entrou sozinho no céu. É o que os anjos disseram quando Jesus subiu ao céu. Atos, capítulo 1, versículo 11. Os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Jesus foi para o céu, só ele. Maria não. Maria está no paraíso, aguardando a ressurreição no dia do arrebatamento da igreja. E como morta, não pode ser invocada, não pode ser interrogada, não pode ser usada como intercessora. Só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E tem mais um ponto. Quando Jesus se dirige a Maria, ele se dirige chamando-a de mulher. Não a chama de mãe, ele a chama de mulher. Que tenho eu contigo?
Aqui nós vemos claramente que Maria não tem nenhum papel no ministério de Jesus Cristo. Jesus não a chama de mãe, a chama de mulher. Porque foi desrespeitoso para com ela? Não. Para mostrar que enquanto Cristo, o Filho de Deus, ele nada tem com Maria. Não há nenhum relacionamento entre Maria e Jesus por causa de Jesus ter nascido de Maria. Maria é mãe do homem que nasceu, a quem ela deu a luz. Ela é mãe do homem, do Deus que se fez homem. Mas o relacionamento que há entre Jesus e Maria é um relacionamento de mãe e filho humanos. É um relacionamento terreno. O relacionamento dos familiares é só aqui na terra. Tanto é verdade que quando Jesus estava a pregar certa feita e os seus familiares quiseram prendê-lo porque já estavam querendo matar Jesus, já estavam querendo prender Jesus, já estavam se opondo a Jesus, eles quiseram prendê-lo, impedi-lo de pregar. É o que nós encontramos lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 3, versículo 21. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Versículo 31, deste mesmo capítulo 3 de Marcos. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. O relacionamento entre Jesus e Maria era terreno, humano. Não tinha nenhuma repercussão no ministério de Jesus. É por isso que Jesus não a chama de mãe, a chama de mulher. E diz que tenho eu contigo, enquanto Cristo, Filho de Deus, eu não tenho nada com Maria. Enquanto filho de Maria, enquanto homem, eu estou numa festa de casamento, acompanhando a minha mãe, porque este é o dever do arrimo de família. Eu tenho que sustentar a minha família e tenho que ter uma vida social com a minha família. Mas enquanto obra de Deus, não tenho nada contigo, mulher. E isso nós vamos ver na cruz. Lá na cruz também. Jesus está salvando a humanidade, morrendo pelos homens na cruz do Calvário. Mas ele parece que dá um stop, uma parada na sua obra salvadora, para agir como filho de Maria, como o arrimo da família. João capítulo 19, versículo 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Os irmãos percebem? Jesus dá um teto para Maria, antes de morrer na cruz, porque ele era o arrimo de família, ele era o responsável pela família, e os seus irmãos eram incrédulos naquela oportunidade e nem estavam ali. Então, Jesus deu uma acolhida para sua mãe, para que sua mãe não ficasse desamparada,
cumpriu o seu papel de filho, mas vê que ele se dirige a Maria como mulher e depois diz para João: eis aí tua mãe. A maternidade de Maria em relação a Jesus terminou ali. Jesus morreu e já não havia mais esse relacionamento entre mãe e filho. Ela não ficou desamparada porque João passou a assumir o papel que era de Jesus, para sustentar e cuidar de Maria. A maternidade de Maria é um relacionamento puramente terreno, que nada tem a ver com a obra de Deus. Então, ao contrário do que dizem os romanistas, o primeiro milagre de Jesus mostra que Maria não tem nenhum papel na salvação da humanidade. O Salvador é Jesus, o mediador é Jesus. Maria foi um instrumento bem-aventurado de Deus para que Jesus viesse ao mundo. Mas ela não tem nenhum papel na salvação. E aí vem o único mandamento de Maria que nós devemos obedecer. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria cria que Jesus era o Cristo. Depois ficou em dúvida, como nós vimos aí nessa passagem de Marcos, querendo tirar Jesus do ministério. Mas aí então Jesus, impulsionado pelo Espírito Santo, ele manda que encham as talhas de pedra que existiam ali para a purificação dos judeus. Como eles estavam em festa, né, os judeus tinham muitas tradições para comer as coisas, tinham que se lavar as mãos várias vezes. Alguém que saía de fora tinha que chegar a lavar as mãos, enfim. Como era uma festa prolongada, tinha ali aquelas talhas para que os judeus pudessem fazer as suas lavagens, as suas purificações. E Jesus mandou encher de água aquelas talhas e depois mandou levar o líquido até o mestre-sala, que era o responsável pela festa. E quando o mestre-sala tomou aquele líquido, ele viu que era um vinho da melhor qualidade. E ele foi até o noivo e disse: olha, todo mundo dá primeiro o bom vinho, o vinho da melhor qualidade. Depois, o pessoal já está ficando embriagado, tal, já vai jogando o vinho de pior qualidade. E você guardou até agora o bom vinho? Jesus havia transformado a água em vinho, e um vinho de excelente quantidade. E diz João, lá no capítulo 2, versículo 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, aqui, nesta oportunidade, nós vemos aqui o propósito de Jesus. Qual foi o propósito de Jesus ao fazer este milagre? Maria não o mandou fazer o milagre. Maria creu que ele pudesse resolver o problema. E ele resolveu o problema, mas já deixando claro que Maria não tem nenhum papel no seu ministério. E o que ele diz? O que João diz aqui, que ele começou esses milagres, primeiro, para manifestar a sua glória. Ele queria mostrar que é o Deus que se fez homem. Ele transforma a água em vinho. Isso só Deus pode fazer. Modificar a substância das coisas. Fazer a transformação. Ele manifesta a sua glória. Os seus discípulos creram nele. João Batista já tinha dito que ele era o Messias. E agora ele faz um milagre. E em fazendo o milagre, os discípulos compreendem que Jesus é o profeta como Moisés. Porque qual foi o primeiro sinal que Moisés fez para a libertação do povo? Transformar a água em sangue.
As águas do rio Nilo foram transformadas em sangue. Este sinal, inclusive, deve ter sido feito por Moisés para os anciãos, quando ele é apresentado para os anciãos. Porque quando Deus manda que ele se apresente aos anciãos de Israel, lá no Monte Horebe, Deus diz o seguinte, vamos ler lá, Êxodo, capítulo Êxodo, Êxodo, capítulo, Êxodo, capítulo 4, versículo 8. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então Deus deu 3 sinais para que o Moisés se apresentasse aos anciãos de Israel. Transformar a vara em cobra, colocar a mão no peito e a mão sairia leprosa e jogar um pouco de água na terra seca e ela se tornaria sangue. Então, aqui, no momento em que Jesus transforma a água em vinho, eles podem se lembrar que eles têm é o profeta como Moisés, o Messias, aquele que poderia transformar a água não em sangue, mas transformou em vinho. Então aqui nós vemos o milagre da transformação que fez com que os discípulos crescem em Jesus. Então o objetivo de Jesus, ao fazer este milagre, foi manifestar, os 2 objetivos, manifestar a sua glória e fazer com que os seus discípulos crescem nele. Outro sim, este milagre era um milagre de transformação. Jesus mostra aos discípulos, ao transformar a água em vinho, que ele veio transformar o ser humano. Ele veio tirar o ser humano da insensibilidade espiritual, porque a água aqui não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. É sem graça, podemos dizer assim. Mas ele veio trazer a alegria, ele veio trazer a graça, ele veio trazer o sabor, que é a sabedoria. Ele veio trazer a cor, que é a glória de Deus. Ele veio trazer o cheiro, que é o bom cheiro de Cristo, o testemunho. E da melhor qualidade. Ele veio transformar o homem decaído no homem perfeito, no homem de qualidade, no homem verdadeiro, no homem em comunhão com Deus. Esse primeiro milagre já nos mostra que Jesus veio transformar, veio tirar o homem da morte para a vida, veio tirar o homem das trevas para a luz. Outro sim, a água estava ali na purificação, nas tradições, na religiosidade. A água estava nas talhas da religiosidade. Agora a água foi tornada vinho para manter a festa de casamento, para manter a comunhão, a alegria. A graça veio para trazer a alegria aos homens. Esse é também o significado deste milagre. E por fim, este milagre é feito numa festa de casamento, quando Jesus cumpria um dever filial, para mostrar o valor que Deus dá à família e ao casamento, a única forma legítima de constituição de uma família. Jesus veio para transformar a família, para trazer alegria à família, para abençoar o casamento. Estes são os significados deste primeiro sinal. O segundo sinal também irá ocorrer em Caná da Galileia. Na verdade, o milagre ocorre em Caná da Galileia. Jesus
faz o milagre em Caná, embora a pessoa curada estivesse em Cafarnaum. Este milagre está no capítulo 4 do Evangelho segundo João. Jesus já estava popular, né? Jesus já estava popular. Ele deixou a Judéia e foi para a Galileia. Havia ali houve uma intriga dos discípulos de Jesus e de João lá atrás, mas agora Jesus, depois que passou um tempo na Judéia, voltou para a Galileia e foi até Caná da Galileia. Ele havia voltado de uma festa em Jerusalém e as pessoas tinham visto que ele tinha feito milagres lá. E Jesus vai até Caná da Galileia, onde ele tinha transformado água em vinho logo no começo do seu ministério. E ali havia um oficial do rei. A Bíblia diz que era um oficial do rei, e ele estava em Caná da Galileia, mas o seu filho estava em Cafarnaum, à beira da morte. Esse rei deve ser Herodes. Herodes, que era um dos filhos do rei Herodes o Grande. E ele era o tetrarca da Galileia, ou seja, quando Herodes morreu, o governo romano dividiu o reino de Herodes entre os seus filhos, e Herodes ficou sendo rei da Galileia. Tetrarca, porque arquia quer dizer governo. Então, o reino de Herodes foi dividido entre seus 4 filhos, então cada um desses reinos passou a se chamar tetrarquia, porque ficaram 4 monarcas. E Herodes era o tetrarca da Galileia. Então ele ficou ali governando sobre a Galileia. Tanto que quando Jesus vai ser julgado, quando Pilatos soube que ele era galileu, mandou-o para Herodes, para que Herodes fizesse o julgamento, porque, a princípio, a rigor, Jesus seria súdito de Herodes. Jesus vai para Caná da Galileia e este oficial deste rei, que portanto oficial de Herodes, ele sabia, ele estava em Caná da Galileia, mas ele morava em Cafarnaum e o seu filho estava à beira da morte. E ele, sabendo que Jesus estava em Caná da Galileia, como Jesus já era famoso, nós estamos aqui no ano da popularidade, o primeiro milagre era o ano da inauguração. Jesus ainda não era conhecido. Agora Jesus era famoso. Veja lá o que está escrito em João capítulo 4, versículo 44. Porque, 45, chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque eles também tinham ido à festa. Jesus já estava famoso, era o ano da popularidade de Jesus. E aquele oficial do rei, ao saber que Jesus estava em Caná da Galileia, foi ao encontro de Jesus. João 4 e 47. Ouvindo este, o oficial do rei, que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Aqui nós temos vários ensinamentos. O primeiro é que quando aquele oficial foi falar com Jesus, Jesus lança não só em rosto daquele oficial, mas de todo o povo, um dado cultural judaico. Os judeus, para crerem, precisavam ver algum sinal. Isso era da cultura judaica. O apóstolo Paulo, ele mesmo doutor da lei, ele diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22.
Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós temos 3 povos na terra: os gentios, os judeus e a igreja de Deus. Os judeus, os gentios, aqui representados pelos gregos, eles buscavam a sabedoria, conhecimento intelectual. Hoje, nos nossos dias, o domínio da ciência. Prevalece o intelectual, o racional. Essa é a cultura ocidental. Já os judeus, eles pedem sinal. Eles querem ver milagres para acreditar. Eles querem ver milagres para realmente entenderem que algo é de Deus. E este era o problema. Jesus lança em rosto aos judeus que se eles não vissem os sinais, eles não creriam. Mas Jesus queria que eles crescem nele. Os sinais eram feitos por Jesus para que as pessoas crescem nele, não para que elas vivessem de ver sinais. Quando aquele oficial pede para que Jesus vá com ele para Cafarnaum, para que ele cure o seu filho, Jesus diz: eu não preciso ir lá, eu não preciso tocar a pessoa. Basta que você creia em mim. Se não virdes sinais e milagres, não querereis. Aquele homem pediu para que Jesus viajasse com ele para Cafarnaum. Eram alguns quilômetros de distância. Mas Jesus disse: o teu filho vive. E aqui vem o ponto importante deste milagre. O homem creu na palavra que Jesus disse e foi embora. Não insistiu para que Jesus o acompanhasse. Ele creu na palavra de Jesus. E é isto que este sinal nos ensina. Que se nós crermos em Jesus, Jesus fará prodígios, milagres, maravilhas. Basta que nós creiamos. Não precisamos ver para crer, mas temos que crer. E então veremos sinais, prodígios e maravilhas. Quando aquele homem chega a Cafarnaum, o seu filho já estava sarado. E ele pergunta em que horário que a criança sarou. E ele lembra e ele vê que foi na mesma hora que Jesus disse: o teu filho vive. A fé deste homem foi honrada. E Jesus mostrou que não é preciso ver sinais para crer, mas é preciso crer, e em crendo nós veremos sinais, veremos maravilhas. E o texto é bem claro. Capítulo 4, versículo 53 de João. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Um milagre à distância. Ele estava em Caná da Galileia, mas a criança, à beira da morte, estava em Cafarnaum. Mas Jesus curou aquele homem, curou aquela criança, porque o seu pai creu. O seu pai creu naquilo que Jesus havia dito. É preciso haver sinais, mas os sinais são insuficientes para a salvação. A salvação exige a fé. É o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós
os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Aqui, o escritor aos Hebreus está falando da geração do Êxodo. Aquela geração que viu todas as pragas do Egito, viu todos os milagres no deserto, mas não entraram na terra prometida. Por quê? Porque viram os sinais, mas não creram. Hebreus 3:19, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. É preciso crer. Jesus vai dizer isso para Tomé. Capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então é preciso que nós creiamos em Jesus. Esse segundo sinal mostra que o importante é crer. Se nós crermos, veremos sinais, prodígios e maravilhas, como aquele oficial do rei viu a cura do seu filho. Na mesma hora que Jesus falou, ele creu. Por isso o seu filho foi liberto. Por isso o seu filho foi curado. Porque ele creu. O segundo sinal nos ensina que nós devemos crer. Não ver para crer. Mas em crendo, nós veremos. O próprio Herodes, ele queria ver um sinal de Jesus. E como Jesus não fez nenhum sinal para ele, ele desprezou a Jesus. E por isso se perdeu. E por isso ele se perdeu. Porque ele queria ver um sinal para Jesus. Vamos dizer, um sinal de Jesus. E Jesus nada fez. Porque Jesus não tem compromisso com quem quer ver para crer. Mas é preciso que nós creiamos, e aí nós veremos a glória de Deus. É o que Jesus disse para Marta. João capítulo 11, versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Então é importante que nós creiamos, e em crendo, nós veremos a glória de Deus. Esta é a lição do segundo sinal. E agora, então, vamos para o terceiro sinal, que é a cura do paralítico do tanque de Betesda. Aqui ainda estamos no ano da popularidade. Jesus vai à Páscoa, é a segunda Páscoa, mas é a partir aqui deste episódio que começa a oposição a Jesus. Jesus vai a Jerusalém. Ele cumpria a lei. Todos os homens deviam ir a Jerusalém 3 vezes ao ano, na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes, ou festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Jesus vai à Páscoa, é a segunda Páscoa do seu ministério, e ele vai, e ao chegar a Jerusalém, ele vai direto ao tanque de Betesda. O tanque de Betesda, Betesda quer dizer casa da misericórdia divina. É isso que quer dizer, casa da misericórdia divina, Betesda. E ele vai a este tanque. Este tanque, irmãos, ele era um lugar, e a arqueologia hoje demonstrou que próximo a este tanque havia um altar, um pequeno templo do deus grego da medicina e da cura, Ausculápio. Eu até sugiro aos irmãos que vão ao YouTube, e ali há um vídeo daquele grande arqueólogo, pastor adventista Rodrigo Silva, que é sobre o tanque de Betesda. E ali os irmãos vão ver, ele ali está ali na região,
descobriram onde ficava o tanque e descobriram ali um pequeno templo para o deus grego Ausculápio, que é o deus, aquela serpentezinha, que é o símbolo ali da farmácia e tal, é o deus grego da cura e da medicina. E ali ficavam muitas pessoas paralíticas, coxas e cegas, porque de quando em quando as águas se movimentavam e quem pulava ali naquele tanque, o primeiro que pulava era curado. Há muita discussão a respeito disso. Seria uma crendice apenas? Seria realmente um anjo que vinha lá e mexia as águas? Mas por que Deus faria algo deste naipe? Algo completamente fora do que nós vemos no Antigo Testamento, na lei, na operação de Deus? Era só uma superstição, era uma crendice? O fato, irmãos, é que o texto bíblico diz que as águas se moviam e o primeiro que pulava nelas era curado. Por isso que o local se chamava Betesda, era uma casa da misericórdia divina. Ou seja, a misericórdia de Deus se revelava ali. Havia curas. E não é diferente hoje. Existem lugares onde nós vemos que pessoas são curadas. E contra todas as hipóteses. Mas que isto ocorre, isto ocorre. Nós temos centros de peregrinação religiosa, católicos, espíritas, de outras religiões, onde as pessoas vão e são curadas. A princípio, não deveriam ser, porque acabamos de falar aqui que não se deve pedir nada a Maria. E muitas pessoas são curadas porque vão à Aparecida, vão a Lourdes, vão a Fátima. E é inegável que são curadas. Há pessoas que vão fazer curas espirituais com médiums e são curados. Não podemos negar estes fatos. Agora, se a cura... Eu não estou falando de fraudes, não. Se a cura é uma cura verdadeira, ou se a pessoa é curada de uma coisa e fica doente de outra, se esta cura é uma operação divina ou não, não sabemos. Mas pode ser também a ação da misericórdia divina. E então, era essa situação que ocorria ali. E aqui havia curas, havia, senão as pessoas não ficariam. O próprio paralítico que Jesus curou estava lá há 38 anos. E ele viu muitas curas. Porque ele diz para Jesus, não tem ninguém que me lance nas águas antes, porque sinal que quando alguém se lançava era curado. E ali ainda, agora os arqueólogos descobrem que há um templo para o deus grego da cultura e da medicina, o deus grego da medicina e da cura, Ausculápio. Alguém que colocou lá por causa das curas, ou, enfim, há toda uma confusão aí. E Jesus vai até lá. E lá era um lugar onde as pessoas se purificavam para ir ao templo. Porque não podiam entrar cerimonialmente impuras no templo. E então, Jesus vai direto àquele paralítico. Ele sabia que aquele paralítico estava ali há 38 anos. Ele sabia que aquele paralítico estava ali por causa de um pecado, que a Bíblia não diz qual é. E ele vai para exercer a misericórdia divina. Ele vai direto naquela multidão de doentes, ele vai direto naquela pessoa. E pergunta para aquela pessoa: queres ficar são? Parece algo despropositado. É lógico que ele queria ficar são, ele não tinha passado 38 anos ali. Mas ele não responde a pergunta.
Ele começa a se lamentar: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele se lamenta, não tem ajuda de ninguém, ninguém tem misericórdia dele. Está ele ali há 38 anos. Ninguém diz: olha, ele está há tanto tempo, vamos jogar ele primeiro. Não, alguém sempre vinha antes e pulava na água. E aí Jesus olha para ele e diz assim: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele não sabia quem era, mas ele creu na palavra proferida por Jesus. Ninguém o tinha ajudado a descer as águas. Mas agora Jesus vem e diz para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. E era um dia de sábado. E aquele homem creu. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Ele creu, e ao crer, ele foi curado. E obedeceu ao que Jesus falou. Jesus falou: levanta-te, toma a tua cama e anda. E aquele homem fez exatamente isso. Ele levantou, ao ver que estava curado, pegou a cama e foi para sua casa. Ele creu e obedeceu. Aqui, mais uma vez, João nos mostra que nós devemos crer em Jesus e obedecer-lhe. E aí nós seremos abençoados. E aí nós seremos curados. E aí nós seremos transformados. Basta que nós creiamos em Jesus. No primeiro sinal, Maria disse para todos: fazei tudo quanto ele vos disser. Por isso que eu disse que é o único mandamento de Maria que nós devemos cumprir. É crer em Jesus, obedecer a Jesus. Veio a transformação da água em vinho, porque eles obedeceram e fizeram o que Jesus mandou. Aquele filho do oficial do rei foi curado, porque aquele homem creu no que Jesus disse e foi embora sozinho, sem levar Jesus, obedecendo ao Senhor. E aqui, da mesma maneira, o paralítico levantou, tomou a cama e foi embora. No caminho, os judeus o repreenderam. Como é que você está levando essa cama? Isso é proibido! Hoje é sábado! E aqui abramos um parêntese. Jesus nunca quebrou o sábado. Ele vai ser acusado de ter quebrado o sábado. Nesse mesmo capítulo 5 de João, versículo 16, e por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Versículo 18, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui os judeus acusavam Jesus de quebrar o sábado, só que Jesus nunca quebrou o sábado. Jesus cumpriu a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus foi o único que cumpriu a lei. Por isso que ele pôde morrer por nós na cruz do Calvário, porque ele nunca pecou. Se ele quebrasse a lei, ele pecava. Mas ele nunca quebrou a lei, então ele nunca quebrou o sábado. O que Jesus quebrou foram as tradições criadas em torno do sábado. A tradição judaica criou 39 mandamentos para prevenir a guarda do sábado. É a tradição dos anciãos que Jesus combate lá em Mateus capítulo 15, versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito.
dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Um desses 39 mandamentos preventivos que colocaram em torno do sábado a chamada cerca da Torá, que era a tradição dos anciãos, dizia que não se podia carregar uma cama no dia de sábado. Mas aquele homem creu e obedeceu a Jesus. Quando disseram: você não pode carregar esta cama porque é sábado, o homem simplesmente disse: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. E aí perguntaram: quem foi? Diz: não sei. Esqueci até de perguntar o nome dele. Não sei quem é. E ele continuou e foi para sua casa, levou a cama e o mais bonito de tudo, ele voltou, entrou no tanque, se purificou e entrou no templo. Porque Jesus vai encontrá-lo no templo. Por quê? Porque ele foi adorar a Deus, agradecer a Deus pela cura. Ele não só tinha sido curado da paralisia, mas ele tinha tido seus pecados perdoados e agora adorava a Deus em gratidão. Ele não sabia quem o tinha curado, mas ele sabia que ele tinha sido alvo da misericórdia divina. Ele tinha ido atrás da misericórdia divina por 38 anos, esperando dos homens uma atitude para que ele usufruísse da misericórdia divina. Mas ninguém lhe deu a misericórdia. Quem lhe deu foi Jesus. E ele nem sabia quem era Jesus. E Jesus encontra-se com ele no templo e diz para ele: eis que já está são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E ele então vai dizer aos judeus que quem o havia curado era Jesus. E qual foi a reação dos judeus? Ao invés de se unirem ao paralítico, ao ex-paralítico, e adorarem a Deus, e reconhecerem que Jesus era Deus, o Messias, eles resolveram matar Jesus, porque ele quebrava o sábado. Encontraram com Jesus e foram repreendê-lo. E Jesus disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João 5,17. E aí os judeus quiseram matar Jesus, não só porque ele quebrava o sábado, embora ele não quebrasse o sábado, mas porque ele se fazia igual a Deus. Achavam que ele era blasfemo. Não reconheciam a divindade de Jesus. E acusavam Jesus de ter quebrado o sábado. Começava aqui a oposição a Jesus. Os inimigos de Jesus não reconheciam que ele era Deus e não admitiam que a misericórdia divina se manifestasse fora da religiosidade deles. E aqui nos faz lembrar a censura que Jesus fez a esses legalistas, a esses fariseus, no seu mais duro discurso, que foi o discurso contra os fariseus. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Era exatamente isso que esses judeus estavam fazendo. Ao interpelar Jesus, ao questionar Jesus, eles diziam: olha, você quebrou o sábado. Jesus não tinha quebrado o sábado.
Mas eles queriam matar Jesus porque ele teria quebrado o sábado e teria dito que era Deus. Primeiro, ele curou um homem, mostrou o seu poder. Um homem que estava paralítico há 38 anos. Mas eles não viram pelos sinais e creram, como aconteceu com os discípulos ao verem a transformação da água em vinho. Eles não fizeram como o oficial do rei, que creu junto com sua família, ao ver que na hora que Jesus falou, o seu filho, que estava à beira da morte, foi curado. Agora, diante de um homem curado, em vez deles crerem, eles queriam matar Jesus. Em nome de uma tradição que não era mandamento, eles estavam querendo matar um homem, que é quebrar o sexto mandamento, que é não matarás, que estava nas tábuas da lei escritas por Deus. O mais importante da lei, que era o juízo, a misericórdia e a fé, eles desprezavam e ainda queriam matar alguém por ter curado uma pessoa. E isto no tanque de Betesda, a casa da misericórdia. Eram hipócritas. Coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. Não podiam admitir que um homem carregasse uma cama depois de ter sido curado, após ter passado 38 anos doente. Queriam matar quem o havia mandado carregar a cama. E isto em nome da lei. E na lei o mais importante é o juízo, a misericórdia e a fé. Aquele homem tinha sofrido o juízo de Deus por 38 anos. Foi perdoado, a misericórdia. E por ter crido, foi abençoado e salvo. E curado. Tudo isso desprezado por aqueles judeus que queriam matar Jesus. E Jesus lança em rosto àqueles judeus a sua incredulidade. E diz que eles eram reprovados pelo próprio Moisés. Capítulo 5, versículo 46. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus mostrou que aquele povo que em nome da lei se voltava contra Jesus eram os primeiros a quebrar a lei, os primeiros a não crer em Moisés, porque Moisés havia falado do profeta como ele, que viria e faria sinais, e eles deveriam ouvi-lo, e se eles não ouvissem, Deus requereria deles. Eles se opunham a Jesus e iniciavam a sua caminhada para a perdição. E nós temos crido nas palavras de Jesus? E nós temos sido misericordiosos? Que Deus nos guarde. Amém.